Boa noite. É um prazer para todos nós estarmos reunidos aqui mais uma vez como comunidade, como igreja, buscando o Senhor, vindo à casa dele para agradecer, pedir perdão, ter comunhão com os irmãos e tudo mais aquilo que Deus nos proporciona na sua presença. Então, hoje é o último sábado do mês de setembro. Já vamos entrar em outubro amanhã. Então, hoje é o culto evangelístico. E sempre que Deus nos dá a oportunidade de ministrarmos no culto evangelístico, Deus traz a palavra com esse cunho, com esse direcionamento, mas que sempre nos trata, sempre traz uma mensagem de nossos corações, nos leva a pensar ou repensar a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Saudamos também os irmãos que nos assistem pela internet e também possam ser abençoados. Se houver algum visitante, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Para iniciarmos, peço a oração do meu amado pastor Afrânio, por favor. Te bendizemos, Senhor, tu que já, em meio aos teus louvores, manifestaste a tua fragrância aos nossos corações, e nesse momento que o teu Espírito Santo, que já capacitou e ungiu o teu servo, ministro Yuri, nos possa falar mediante a sua palavra. E desde já, como igreja, nós estamos aqui atentos e focados à manifestação da tua glória, mediante a exposição da tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos abrir a palavra. Salmo de número 103, os versículos ou versos de 8 a 14. Salmo número 103, de 8 a 14. Amém. Vamos ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O salmista traz, no contexto desse salmo, ele vai tratar sobre a misericórdia de Deus. Ele fala sobre a misericórdia de Deus. E nesse trecho que nós lemos, do verso 8 ao verso 14, a gente tem algumas características de Deus. Ele fala que Deus, ele é longânimo. Ele não repreende perpetuamente. Não nos trata segundo os nossos pecados. Ele é grande em misericórdia. Aí ele traz um exemplo. Assim como existe a distância do céu e a terra, assim é a misericórdia de Deus. Ele também faz uma comparação com um pai e diz que Deus é como um pai quando ele vai tratar com os seus filhos. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Bem verdade que sabemos que essas características de Deus são inerentes a Deus. Se não fosse pela sua misericórdia, como nós temos o conhecimento da palavra, nós todos seríamos destruídos. E esse tipo de texto, ele faz com que a gente venha refletir sobre como nós nos portamos diante de Deus. Isso é bem interessante, porque quando ele fala que Deus não nos retribui conforme os nossos pecados, ele está dizendo que a gente nem tem o que merece.
que se fôssemos receber aquilo que merecemos, talvez não aguentássemos ou não suportássemos e morreríamos por conta do pecado, por conta dos nossos erros, por conta das nossas iniquidades. Então Deus, ele se compadece como um pai. E esse exemplo é bem interessante porque, de forma geral, o pai é o tipo de pessoa que apoia o filho e espera do filho até o último momento. Ele é a espécie de fã número 1, é o principal apoiador, é aquele que investe, é aquele que se emociona com as vitórias, que não gosta de ver o filho abatido, que não gosta de ver o filho mal. Ele traz esse exemplo do pai. E é bem interessante que essa comparação com Deus é bem real, porque Deus, ele olha para nós como filhos. E quando nos vê filhos desgarrados, filhos desobedientes, ele se compadece e de alguma forma ele tenta nos ajudar. E a principal forma, o principal meio dele nos ajudar foi enviando o seu próprio filho para nos mostrar o caminho que leva de volta a ele. Então, quando Deus é semelhante a um pai, é porque nós somos como filhos. E existem vários tipos de filhos. Existem os filhos que honram os pais, assim como existem os filhos que desonram os pais. Existem os filhos obedientes, existem os filhos desobedientes. Mas o pai é o mesmo. E ele olha como pai para os seus filhos. E ele também, nesse mesmo salmo, nesse trecho que nós lemos, ele fala de algumas das nossas características. 2, pelo menos. Uma delas é que ele nos conhece, que Deus nos conhece. E mais, ele completa. Ele sabe que somos pó. Quem sabe, né? Eu acho que os amigos próximos, quem me acompanha, sabe que eu estou construindo uma casa, né? E foi bem interessante porque estava carregando uns tijolos, até machuquei minha mão não está acostumada, se machuca, né? Aí, carregando os tijolos, veio nos milheiros, veio alguns tipos de tijolo, algumas unidades quebradas. E quebrado, ele não tem a mesma serventia do que o tijolo inteiro, né? E eu, naquele momento, não estava enrolando, não, parei para refletir e fiquei olhando para o tijolo e falei assim, cara, como é interessante. Porque Deus sabe que nós somos pó. Ele sabe a nossa estrutura. Ele nos criou com o fim de adorá-lo, de render graças a Ele, de devolver a adoração que Ele merece. Mas Ele sabe que tem alguns tipos, e sabe que tem alguns que não rendem graças a Ele, que não o adoram, que não o reconhecem como Deus. E Ele simplesmente poderia exterminar esse tipo de pessoa da terra, extinguir esse tipo de pessoa da terra, porque esse tipo de pessoa o rejeita como Criador. Mas Ele é misericordioso. Essa característica de Deus permite que nós tenhamos uma chance a cada dia. Olha que interessante. A característica de misericórdia de Deus permite que nós tenhamos uma chance a cada dia. E muitas vezes a gente olha para um, para o lado, ou para o outro, para frente, ou para trás, e pode pensar que, nossa, está na hora de Deus fazer juízo com essa pessoa, está na hora de Deus colocar a mão nessa pessoa, está na hora de acontecer algo, dele intervir nessa pessoa, porque ela está fazendo tudo isso de errado. E muitas vezes a gente esquece do quanto Deus foi misericordioso conosco. Que mesmo nós, mortos em nossos delitos e pecados, Ele teve misericórdia e permitiu que um dia nós pudéssemos voltar ou ter acesso à sua luz. Então Deus sabe a nossa estrutura. E o pó é uma forma de falar que a estrutura é uma estrutura informe, é uma estrutura frágil. Em Gênesis 2:7, a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra. Em Gênesis 3:19, ele fala, você é pó e ao pó voltará. Fisicamente isso é comprovado, porque após a morte física do homem, o nosso corpo ele entra em um intenso processo de deteriorização. Ele começa a se decompor. Primeiro vão perdendo os líquidos, os músculos, os órgãos, depois de um tempo os ossos vão se deteriorando, até que nós voltemos ao estado original de todos nós, em que nós voltemos ao pó. Então, fisicamente, ele sabe que nós somos pó. Mas ser pó também significa que ele sabe a nossa estrutura emocional, ele sabe a nossa estrutura física, ele sabe a estrutura da nossa carne. Ele sabe que nós somos tendenciosos para o pecado ou para o mal.
Ele sabe da nossa estrutura, das nossas fraquezas, inclusive. Ele sabe. E saber que Deus nos conhece desta forma profunda, é saber que Ele tem o conhecimento suficiente para nos perdoar. Assim como Ele tem conhecimento suficiente sobre as nossas vidas para nos condenar. Tem um texto bem interessante que está em Lucas, que ele fala: até os fios da vossa cabeça estão contados. Deus te conhece de forma tão profunda que Ele sabe até quantos fios de cabelo estão na tua cabeça. Ele conhece a tua estrutura física. Ele conhecia as pessoas que estavam debilitadas, as pessoas que estavam precisando de cura. Ele conhecia a estrutura física dessas pessoas. Se Ele sabe até os fios, Ele sabe que debilidades ou que deficiências nós temos. Só para a gente ter noção do quão profundo é o conhecimento de Deus sobre você. Sobre você, Tamires, sobre você, Lucas, sobre você, Andriane. Deus te conhece profundamente, ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Ao saber o que você está pensando nesse momento. Porque Ele também diz: a palavra não chegou nem à boca e Ele já a conhece. Deus conhece profundamente a tua mente, o teu coração. E antes que você fale qualquer tipo de palavra, Ele já sabe aquilo que você vai falar. Oi, não. Ele já sabe o que você vai falar. Tão profundo é esse conhecimento de Deus sobre a sua vida. Em outro texto fala: sabes o meu assentar, sabes o meu levantar. De modo assombroso nós fomos gerados. Meus ossos não te foram encobertos, e os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Ainda que você não tivesse forma, Deus já te via e sabia quem era você. Deus já te conhecia. Deus já sabia o que você estaria hoje. Como você seria, barba, cabelo, tua estrutura física. Deus já te conhecia. Isso é tão profundo, que se a gente começar a comparar esse tipo de texto com os textos que foram apresentados recentemente aqui, falando da grandeza de Deus, do universo que foi criado, de como tudo corrobora para a glória dEle, como esse universo é sustentado por Ele, e saber que dono de toda essa estrutura, Ele te conhece. Ele sabe quem tu és. Ele sabe quais são as tuas fragilidades, Ele sabe quais são as tuas fraquezas, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Esse Deus grande tem essa capacidade. Em outro texto, Isaías disse: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Ai daqueles que pensam que podem esconder qualquer tipo de coisa de Deus. Ai daqueles que possam pensar ou imaginar que podem ocultar alguma coisa desse Deus que é grande. Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso corpo, Ele sabe exatamente aquilo que estamos falando, e contra Ele não há mentira. Porque por mais que você fale qualquer argumento bonito, bem formulado, Ele sabe o que está passando no seu coração e na sua mente. Para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Deus é onipresente, onisciente, sabe de tudo, está em todos os lugares. Então não tem como a gente esconder ou procurar esconder de Deus algo ou qualquer coisa. Isso é assustador. É assustador, porque a gente pode, muitas vezes, na nossa fraqueza, pensar algo: não, eu estou bem, eu estou ok, estou indo bem na minha vida espiritual. Sabe, Deus, eu estou me esforçando, sabe, para te adorar. Eu estou dando o meu máximo. Deus sabe se você está se esforçando. Deus sabe se você está dando o seu máximo. Deus sabe se você está fazendo aquilo que você está falando. Em Romanos, Paulo fala que Ele é aquele que sonda os corações. Ele sonda, Ele vai no mais profundo. A sonda tem esse papel de
fazer a análise mais profunda. Ele sonda os corações. Ele sabe o que está passando nos corações. E ele conhece a intenção do Espírito. Por isso que Jesus, em um certo momento, ele falou assim, olha, bem que o profeta Isaías havia profetizado. Vocês me honram com os lábios, mas, na verdade, o coração de vocês está longe de mim. Suas atitudes têm que apontar para aquilo que está no seu coração. Instantaneamente, elas refletem o que está no nosso coração. De forma maquinada, elas podem tentar ludibriar o que está no nosso coração. Mas o que eu queria trazer hoje para o sentimento, para a gente refletir, é que esse tipo de conhecimento, a profundidade desse conhecimento de Deus, é tão demasiada, é tão grande, que a gente tem que parar para pensar e refletir se nós estamos sendo sinceros com Deus. Retiramos agora a hipótese de que podemos esconder algo de Deus. Com esses textos, com essas leituras, nós retiramos a hipótese de que nós podemos esconder qualquer coisa de Deus, qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de desculpa. Ele esmigalha ao pó qualquer tipo de desculpa que nós podemos dar a Ele, porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ponto. Agora, que tal a gente refletir e analisar a nossa vida? A vida como filho, a vida como servo, a nossa vida espiritual, e refletir de fato sobre o quão estamos adorando a Deus, o quão estamos amando a Deus, o quão nós amamos Deus. Se de fato amamos a Deus, se de fato amamos a palavra, é isso que está no nosso coração de fato? Ou eu simplesmente estou falando isso? Existe uma arma muito poderosa que é o louvor. E muitas vezes os louvores, eles trazem canções muito profundas. E que nós declaramos aqui com a nossa boca. Mas, se nós declaramos com a nossa boca algo aqui, mas no nosso coração e nas nossas atitudes isso não reflete, tudo isso não passa de vãs palavras. A adoração, de fato, é quando eu exprimo, ou quando eu trago à minha mente e à minha boca tudo aquilo que está no meu coração, eu reconheço que Deus é grande. Por isso eu vou cantar, quão grande é meu Deus. Eu reconheço que Deus me ama. Por isso eu vou cantar, Ele nos ama tanto. Eu reconheço que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu não lembrei de nenhuma música agora. Mas Ele é quem criou tudo. É isso que tem que estar no nosso coração. Isso de fato está no nosso coração. Nós devemos louvá-lo e engrandecê-lo. Mas a primeira análise que a gente deve fazer é o nosso coração. Como está o nosso entendimento de Deus, o nosso entendimento de servir a Deus, o nosso entendimento da palavra de Deus. Se no nosso coração estiver poluído, corrompido, tudo aquilo que sair não vai fluir. Por isso, Paulo disse que tais homens são indesculpáveis. Que tipo de homens? Aqueles que conheceram a Deus, tiveram acesso a quem é Deus e o rejeitaram como Deus. Aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Aos que conhecem a Deus e não o reconhecem como Deus. Existe uma grande diferença entre eu conhecer Deus e eu reconhecê-lo como Deus. Conhecer a Deus é aquilo que a gente vem ouvir aqui a palavra, saber dos seus estatutos, saber da sua pessoa, saber daquilo que Ele pensa, saber daquilo que Ele agrada, daquilo que Ele quer das nossas vidas. E saber aquilo que Ele não quer e aquilo que Ele não gosta. Isso é conhecer a Deus. Conhecer e buscar conhecer Deus. Mas reconhecê-lo como Deus é bem diferente. Os principais ateus, dos principais que eu digo, aqueles que estão em grandes debates, eles buscam profundamente conhecer Deus. Eles buscam profundamente saber aquilo que está escrito na palavra, muitas vezes mais do que aqueles que dizem amar a palavra. Olha que interessante. Esse tipo de pessoa, ele busca de tal forma, com as suas intenções e com os seus propósitos, claro.
Mas eles buscam conhecer a Deus de tal forma que muitas vezes supera a busca que muitos de nós temos de conhecê-lo. Mas eles não reconhecem Deus como Deus. Por isso esse tipo de homem é indesculpável. Nós precisamos estar bem atentos sobre o nosso estado espiritual. Se é de conhecimento de Deus, eu sei quem Deus é. Ou se eu reconheço Deus na minha vida. Se eu coloco Ele como Deus na minha vida. É uma grande diferença. Nós precisamos nos analisar. Profundo é o julgamento de Deus, por isso nós não devemos lutar contra. Jesus, em outro momento, deu um exemplo bem interessante. Ele deu o exemplo de um publicano, de um fariseu e um publicano que foram orar. O fariseu, foi orar e ele falava: graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Graças a Deus que eu não sou ladrão. Graças a Deus que eu não sou corrupto. Graças a Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, Deus, só para lembrar aqui nessa oração. Eu dou o dízimo de todas as coisas, Deus, só para lembrar. Enquanto o publicano, ele simplesmente batia no peito, ele nem ousava olhar para cima e falava assim: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque eu sou pecador. Eu não quero que tu tenha misericórdia porque eu faço isso ou aquilo, não. Tem misericórdia simplesmente porque eu sou pecador. Esse tipo de reconhecimento foi o que Jesus disse: quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, porque o papel de exaltar não é nosso, o papel de exaltar é de Deus. Toda vez que você se colocar em exaltação, você será humilhado, porque a nossa estrutura, o pó que nós somos, sempre será humilhado, porque quando colocamos as nossas vidas diante da santidade de Deus, nós sempre seremos humilhados. Sabe por quê? Porque Ele é santo, 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 santo. Nele não há pecado nenhum, Ele é luz. Então, quando nós colocamos todas as nossas razões humanas, ou todas as nossas justificativas, elas são queimadas, porque Ele é santo, 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 santo. Agora, quando eu me coloco diante dEle, em humildade, reconhecendo que eu sou pecador, que eu sou falho, Ele te perdoa. E Ele te exalta. Isso vai de encontro a tudo aquilo que nós temos aprendido nessa sociedade. Porque a sociedade vem pregar o contrário. A sociedade vem pregar que, olha, se você for muito humildezinho, não vai dar certo, porque as pessoas vão te humilhar. Se você for sempre se colocar para trás, ou se colocar abaixo ou inferior, as pessoas vão te humilhar. Na verdade, você tem que ser grande, você tem que ser forte, você que tem que ser o cara. Deus não. Ele quer que você se humilhe diante da presença dEle. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Jesus procura. Um coração sincero. Um coração sincero. Irmão, se Deus conhece todas as coisas, se Ele está em todos os lugares, se Ele sabe os nossos pensamentos, se Ele sabe o nosso coração, se Ele conhece a nossa mente, como que a gente vai tentar, né? Vou falar enganar, mas como é que a gente vai falar algo para Ele? Pare para pensar. Como é que você vai chegar com qualquer tipo de justificativa para Deus? Como é que você chegaria agora? Pai, eu errei, sabe por quê? Eu errei porque o irmão ali errou, né? Então, eu me senti na liberdade de errar também. Pai, eu errei porque eu fui criado num bairro assim, eu vi todo mundo fazendo e eu acabei fazendo também. Pai, eu errei porque eu sou muito fraco, essa situação aqui me fez sentir mal e eu errei. Todo esse tipo de justificativa, quando a gente coloca diante de Deus, Ele conhece a nossa mente e o nosso coração, Ele sabe os motivos. Mas quando a gente coloca: Pai, eu errei porque eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso ser salvo. Essa foi a diferença da oração do publicano e do fariseu.
Um tentou argumentar que ele jejuava, ele tentou argumentar que ele dava o dízimo, que ele não era como o publicano. O publicano simplesmente esqueceu quem era quem. Ele só falou assim: Deus, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. E quanto mais termos um coração sincero, nos faz pensar algo. Muitas vezes nós andamos carregando um tipo de fardo que não é para a gente carregar. A gente começa a caminhar nas nossas vidas, a nossa vida cristã, a nossa corrida da fé. E por tentar ocultar as coisas de Deus, a gente começa a andar com um fardo que não é para a gente carregar. A gente tenta esconder uma parte do nosso coração, como se falasse: Deus, você pode entrar na minha vida, transformar tudo, mas esse canto aqui não. Esse canto aqui é um canto muito íntimo. Esse canto aqui é um canto muito particular, sabe? Eu queria deixar essa situação aqui só comigo mesmo. E as pessoas começam a ocultar e guardar, quando vê está carregando uma mochila muito pesada na sua costa. Sendo que o Filho de Deus veio para nos tornar livres. O Filho de Deus veio à terra para nos tornar livres. Livres das algemas do pecado. Verdadeiramente livres. Livres de qualquer tipo de condenação. Livres de qualquer tipo de acusação. Livres de qualquer tipo de peso do pecado. Foi para isso que o Filho de Deus veio aqui na terra. E é para isso que Ele morreu na cruz. Para que eu e você pudéssemos falar assim: eu sou livre. Sou livre do pecado, eu sou livre da condenação, eu sou livre da acusação. Então eu não tenho por que esconder qualquer tipo de coisa de Deus. Eu não tenho por que esconder. Primeiro, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Ele conhece. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu arrumar minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Não importa se você está nas densas trevas, Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece você. E a mensagem que Deus quer transmitir para a gente, que a gente não precisa carregar nenhum tipo de peso. A gente não precisa carregar nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de acusação. E Deus está falando com pessoas aqui que estão carregando o peso da acusação na sua mente. Estão carregando o peso da condenação na sua mente. Pecaram e guardaram esse pecado no oculto. Irmão, deixa eu te falar. Deus é misericordioso. Ele está atento para te ouvir. Ele está preparado para te ouvir. Ele está disposto a te ouvir. E mais, Ele está disposto a te perdoar. Isso que é o grande mistério de Deus. Porque se alguém morresse por alguém que fosse justo, se alguém se dispusesse a morrer por alguém bom, é bem difícil, mas alguém poderia falar assim: cara, eu vou. Mas Deus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Jesus Cristo na cruz, Ele estava bradando para o inferno que nós temos acesso à salvação. O diabo tinha acesso à condenação das nossas vidas, e estaríamos com Ele para a eternidade. Mas Jesus na cruz disse: eles têm acesso à salvação agora. Eles só precisam confessar os seus pecados, buscar o meu nome, confessar-me como Senhor e Salvador das suas vidas, e então eles serão salvos. Então não carregue nenhum tipo de peso, não carregue nenhum tipo de culpa, não carregue nenhum tipo de acusação sobre a sua vida. Isso é como um câncer que começa pequeno, e se você for deixando, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando espaço, e vai chegar um momento que você vai simplesmente e nem vai conseguir adorar a Deus. Não porque Ele não pode ser adorado, mas porque você vai estar carregando um peso que não é para você carregar. Você não vai se sentir... E de fato, nós não somos dignos. Mas a gente tem que entender a obra salvífica de Deus. Quando muitas pessoas questionaram, Jesus, Ele quebrou muitos paradigmas. Israel vivia uma série de conflitos políticos e religiosos. Existiam os fariseus, os saduceus, existia o Império Romano.
E existia ali uma série de interesses econômicas e sociais. E uma das coisas que ele virou de cabeça para baixo, foi que ele sentou com pecadores. E as pessoas vinham questionar, mas como assim? Como assim? Peraí, está sentando com pecadores, já é demais. Falou assim, eu não vim para quem é são. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Foi para isso que ele veio. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Uma vez na Vila do Equador, a gente conversando, o pastor Gabriel lembra dessa história na rodoviária, tinha um jovem lá, cheio dessas desculpas, sabe? E a gente conversando na rodoviária com ele, falando do amor de Deus, falando da obra de Jesus. Creio que ele estava drogado, provavelmente drogado. E ele viu a gente com a Bíblia lá perto e começou a conversar com a gente começou a pregar para ele. E ele falando assim, não, pastor, é porque eu estou muito errado, sabe? Eu estou muito, muito pecador, sabe? Eu estou num lamaçal de lama, sabe? Eu estou muito ruim, sabe? E eu até hoje não esqueço a resposta do pastor Gabriel. É assim que Deus te quer. Você está na condição ideal para ser salvo. Ele, mas como assim? Porque Deus veio para salvar os doentes, veio para curar os doentes. Às vezes a gente vai começar a raciocinar dessa forma, assim, não, eu estou muito mal. Eu estou muito mal. Eu não estou conseguindo ler a palavra, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo fazer nada de bom para Deus. Só que aí a gente tem que lembrar que não é o que você faz que vai te acreditar a salvação ou não. Foi o que Jesus fez. O que você tem que fazer é adorar a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Tudo aquilo que você puder fazer, glória a Deus. Mas sabe o que ele chama de trapo de imundícia? Então o que melhor a gente pode fazer é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e adorá-lo como Ele merece. Parar de justificativa, de questionamentos, de não, eu vou dar um jeito em 2018 eu vou ser um servo fiel. Não, irmão, pastor, em 2018 eu vou começar a dar o dízimo de todas as coisas. 2018. Eu vou ser um bom filho em 2018, porque agora está acabando as aulas. Deixa começar janeiro, que eu vou começar a ser melhor. Em 2018 eu vou buscar mais a palavra. Em 2018 eu vou buscar mais. Eu vou orar, eu vou criar o hábito de orar. Quando Deus vem e entra na vida de alguém, e se essa pessoa permitir isso, Ele não faz uma transformação externa para transformar internamente. E talvez esse seja o grande mistério de Jesus aqui na Terra. Por que ele sentava com pecadores e se assentava com publicanos ou coletores de impostos? Porque a transformação que Jesus propõe é uma transformação de dentro para fora. Primeiro ele vai tratar no teu coração, vai te convencer do pecado e do juízo. Ele vai transformar a tua mente. Ele vai colocar no seu coração aquela chama que queima pela presença dele. E por isso que ele fala do primeiro amor. Porque quando a gente conhece Jesus, ele coloca essa chama ardente no nosso coração, em que nós ardemos para estar na presença dele. Nós amamos estar na presença dele. E então ele vai começando a transformar o seu interior, para que o seu exterior seja posteriormente transformado. Por isso que Jesus sentava com esse tipo de pessoa, porque ele não estava visando o exterior, ele estava visando o interior. A cura, de fato, a salvação, de fato, vem de dentro para fora. Ao assentar-se com publicanos e pecadores, Jesus foi interpelado e a sua resposta foi categórica. Os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes. Que tipo de resposta profunda é essa, hein? Jesus não fazia questão de estar com os doutores da lei, mas ele fazia questão de estar com os pecadores, com o propósito de anunciar a palavra. Por isso que ele disse, olha, os sãos, vocês que se acham aí bons demais, vocês não precisam de médico. Eu vim aqui para tratar com os doentes. E graças a Deus por isso. Porque todos nós éramos doentes.
Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas razões humanas, em nossas justificativas humanas. E Ele se assentou conosco e nos ofereceu da sua mesa e nos deu acesso à sua presença. Por isso, antes de olhar para qualquer tipo de pessoa, lembre que Jesus se assentou com você, Ele olhou para você, Ele permitiu que você estivesse na presença dEle. Não oculte doença do médico dos médicos. Um dos grandes problemas é aquilo que a gente estava falando. Um dos grandes problemas é quando a gente vai tentando empurrar com a barriga, né? Essa expressão de empurrar com a barriga é do tipo assim, relaxar, soltar os braços, empurrar com a barriga, sabe, né? De empurrar com a barriga. Doença é para ser tratada. Se você precisa falar com alguém, procure sua liderança. Exponha sua fraqueza, sua falha e busque o perdão em Deus. Quanto mais você ocultar, mais tempo você vai perder de vida. Por isso que a gente precisa entender isso. Não devemos ocultar nada do médico dos médicos. Ele é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos cura. Pelo contrário, exponha tudo, porque Ele é poderoso. Zaqueu, ele não tinha como ver Jesus. E ele sabia que ele ia passar por ali. Ele, com toda a sua humildade, subiu naquela árvore e tentou ver Jesus. Sabe onde Jesus foi estar com ele naquele dia? Ele foi para a casa dele. E a gente pode até simplificar esse tipo de argumento, né? Jesus foi estar na casa dele. Irmãos, na real, aquilo era algo maravilhoso. Zaqueu, um homem pela sociedade reconhecido como um pecador, alguém mau, alguém em que você não gostaria de se assentar ao lado dele. Mas Jesus foi estar com ele na casa dele. Sabe o que é interessante? É que todos nós somos como Zaqueu. Pecadores, falhos, mas que se nós tivermos no nosso coração desejo por Jesus, Ele vai ignorar todo esse pecado e vai estar com você. Ele vai ignorar todos os seus erros e vai estar com você. Em Jeremias 31, 20, 34, diz assim: não me lembrarei dos seus pecados. Essa mensagem é muito forte, muito intrigante. Não me lembrarei dos seus pecados. Muitas vezes a gente se lembra mais dos nossos pecados do que o próprio Deus. Tem uma história bem interessante, que um homem vai conversar com Deus. Ele tinha acabado de pecar, ele estava muito mal, se sentindo mal, e ele foi pedir perdão de Deus e falou assim: Deus, tu me perdoa, sabe, porque eu não quero mais viver assim, esse tipo de vida não é a vida que eu quero, tu me ensinou outra coisa. E Deus, tudo bem, eu te perdoo. Esse homem passou um tempo, estava bem agradecido, estava bem grato. Ele caiu, se sentiu mal de novo, e ele falou assim: nossa, eu não vou voltar lá, eu não vou voltar, porque é muita hipocrisia minha voltar a falar com Deus, é muito forte para mim, vou pedir perdão de novo. E foi passando. Chegou o momento que ele decidiu: não, eu preciso falar com Deus, preciso resolver isso. E ele chegou: Deus, eu queria te pedir perdão de novo. E Deus responde para ele assim: de novo? Eu não me lembro da primeira vez. Deus não lança em nossas faces o nosso pecado. Ele é perdoador de fato. Por isso não tenha vergonha de Deus. Porque quando você for levar Ele de novo, Ele vai falar assim: de novo? Como assim? Eu te perdoo. Eu te perdoo. Essa foi a obra salvífica de Cristo na cruz. O perdão anunciado a todos aqueles que precisam de perdão. Amém? Então, irmãos, para terminarmos, já chamo o Ministério de Louvor. Vamos ler novamente o Salmo de Davi, Salmo 103, de 8 a 14.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, ele nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Igreja e amados irmãos, a mensagem que Deus quis trazer de forma simples e de forma tranquila aqui, né? É que, acima de qualquer coisa, Ele te conhece. Te conhece tão profundamente, que sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Te conhece tão profundamente que Ele sabe o que está passando no teu coração agora. Ele te conhece tão profundamente que Ele sabe com quais intenções você veio para o culto hoje. E esse tipo de conhecimento te faz, ou nos faz refletir sobre quão misericordioso Ele é. Porque se Ele conhece tudo isso, Ele sabe dos nossos pensamentos mais malignos. Se Ele conhece tudo isso, Ele sabe das nossas intenções mais malvadas. Se Ele conhece tudo isso, Ele sabe de muitas vezes em que fomos falsos com Ele. Se Ele conhece tudo isso, Ele sabe que muitas vezes todas aquelas desculpas eram simplesmente desculpas. Se Ele conhece tudo isso, Ele sabe que se sua vida espiritual está um caos, é porque você não tem mais interesse nele, na palavra, na comunhão. Se Ele conhece tudo isso, Ele sabe que você ainda não vive uma vida com Ele porque simplesmente você não quer. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Ele é misericordioso. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele te olha como um pai olha para um filho e sempre espera o melhor do filho. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele te olha como um pai e vê não aquilo que você é hoje, mas aquilo que você pode se tornar. E investe na sua vida. Lembre-se disso. Nenhum peso nós precisamos carregar. Porque na cruz foi pago todo o preço que haveria de ser pago. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, na Tua presença e reconhecemos que somos pó, somos criatura e Tu és o nosso Criador. Nós reconhecemos, Pai, que falhamos, nós reconhecemos que temos a tendência natural para o pecado e para a carne. Nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores. Reconhecemos também, Pai, que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que Tu és misericordioso, Pai. Que Tu poderia nos destruir hoje mesmo. Reconhecemos que Tu tens o controle das nossas vidas, Pai, que não podemos nada por nós mesmos. Que tudo aquilo que fazemos ou pensamos, se não for para o louvor da Tua glória, Pai, de nada serve. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos do Teu amor, Pai. Por isso não retira de nossas vidas o Teu Espírito e a alegria da Tua salvação. Tu possas manter essa chama acesa em nossos corações, que arde pela Tua presença, que arde por estar na comunhão contigo, Pai. Que Tu possas manter vivo em nossas mentes o Teu sacrifício e o Teu amor por nós. E entender, Pai, que Tu és perdoador, que Tu és misericordioso e que sem Ti nada somos. Amém.